3 falas, na verdade, cada um trazendo o seu depoimento da experiência vivida com o professor Diógenes, mas, na verdade, todas elas têm o elo em comum do mestre amoroso, aquele atento ao aluno que quer aprender, dedicado, mesmo com as suas limitações, né? E, ao mesmo tempo, é o grande profissional, curioso e que articulava as diversas áreas de conhecimento que interagem com o fazer arquitetônico, o fazer cidade, o fazer urbanismo. Então, na verdade, tem as suas diferenças, cada um com a sua experiência vivida com o professor Diógenes, mas, ao mesmo tempo, a gente pode perceber essa ligação em comum, essa linha em comum. E o que a gente vivia lá na escola, tendo o professor Diógenes como, ao mesmo tempo, parecia aquela figura austera, mas, de verdade, ele era aquele atento, principalmente ao aluno que queria aprender, que estava tentando aproveitar a oportunidade de fazer escola com ele. E ainda hoje nós fazemos escola com a obra de Diógenes Rebouças. Então eu abro aqui as perguntas. Eu queria fazer um comentário e uma pergunta para o Antônio. Um comentário que eu sempre faço sobre Diógenes é que de meus professores, e obviamente tive vários, né? Diógenes foi uma das pessoas que mais me desarmaram, assim, no sentido de eu formular assim, uma pergunta que eu achava que era excelente e ele simplesmente desconstruía a minha pergunta com uma outra pergunta sobre a qual não sabia a resposta nenhuma. E uma dessas perguntas assim, que eu fiz uma vez em sala de aula foi também sobre essa questão da linha de contorno, né? E naquela época, né, ou seja, eu fui professor em 75, né? Plena ditadura militar, tinha aquele negócio que, digamos assim, a vontade dos profissionais não eram atendidas pelo governo, era tudo assim pela metade, né? E tinha a grande discussão que eu embarquei nessa, né? Por que o contorno não chegava na barra, né? Aí disse, professor e tal, qual foram os problemas que o senhor teve de que não conseguiu levar a contorno até a barra? Aí ele virou para mim e perguntou uma coisa sobre a qual até hoje eu não sei a resposta, que é o seguinte: para que a contorno ia para a barra? E realmente, na minha visão, assim, naquele momento, eu caí na real, como se diz, né? Que não tem por que a contorno ir para a barra. Mas você deu um depoimento que parece um pouco diferente, né? Existia essa intenção da contorno ir até a barra? Bom, eu vou, como é que se diz, responder o que eu sei, que não é muito sobre a sua pergunta, mas pode esclarecer. O professor Diógenes sempre se baseou nos trabalhos do Epux, quando ele fazia desenho de sistema viário. Ele sempre entendeu que o plano tem diretrizes, mas quando você vai fazer um projeto específico, como o tempo mudou, eu coloquei muito essa noção de mudança, estava muito presente na visão dele. Talvez a resposta que ele tenha lhe dado tenha sido em função de que não era mais possível viabilizar a via de base. Quem conhece o sistema viário do Epux é um leque. Eu falava até que é uma laranja cortada, né? Quer dizer, você tem as vias radiais e as vias concêntricas e uma avenida que cortava todo o sopé entre a cidade alta e a cidade baixa, que ia de lá da cidade baixa até chegar na Barra, né? Em sala de aula, ele nunca falou que era impossível e inviável. A informação que eu tive de que houve resistência do Yacht Clube da Bahia, não foi ele que me disse.
Quer dizer, eu soube disso por outras pessoas, que houve uma resistência muito grande ao projeto, a essa avenida aí até a Barra. Pode ser que ele tenha evoluído para a ideia de que no novo tempo não era mais viável, não sei, eu nunca ouvi isso dele. O que eu depreendi entre as duas situações, veio o plano do EPUX e a dificuldade, e há uma dificuldade topográfica de você chegar na Barra, imagino eu, aí eu estou imaginando, não posso responder por ele, imagino eu que aí já se vão 30 anos entre EPUX e entre esse momento, 35 anos por aí assim. O que acontece? Ele pode ter evoluído para a ideia de que não era possível. Agora, a solução que ele arranjou foi, ao invés de chegar na Barra, que provavelmente, é eu que eu imagino, conhecendo Diógenes como eu conheci, e aí também vai a imaginação criativa, né, minha? Não é uma narrativa a partir de uma verdade, a partir de uma interpretação, quer dizer. É que se você fosse, mesmo conseguindo passar por cima do Yacht Club e chegasse na Barra, você tinha um obstáculo muito grande para chegar na avenida, que era um sítio tombado, que era um sítio tombado, e que, assim como ele teve de desviar o traçado no Unhão, quer dizer, ficou mais alto, fez aquela adaptação, porque já era uma nova realidade, imagino eu que ele teria que fazer um túnel. Aí sou eu imaginando, eu não estou dizendo que seria isso, para poder passar o morro, a ponta do Santo Antônio, para poder você fazer alguma articulação no Porto da Barra, sei lá como é que era. Essa questão que ele tinha de flexibilizar a interpretação do plano a cada tempo e a cada lugar, eu observei em outros projetos dele também, de sistema viário, correto? Quando ele vai fazer o projeto do sistema viário, por exemplo, do acesso principal, entrando o acesso principal de Salvador, que era pela Estrada das Boiadas e tal, etc., e depois no EPUX é mudado, da BR-324 entrando pelo Dois Leões, depois ele muda um pouco esse raciocínio e admite a entrada pelo acesso norte e chega a fazer outra proposta, essa eu vi. Então, é isso, quer dizer, imagino que os tempos mudaram, a realidade era outra, não dava mais para talvez viabilizar a ideia tal como estava no EPUX, mas a ideia do EPUX estava no EPUX. Então ele achava que sempre que fosse fazer um projeto de avenida de vale, haveria que se adaptar. O princípio, aquilo que o Lourenço fala, eu concordo, quer dizer, aqueles princípios gerais não eram coisas imutáveis diante de uma realidade inexorável ou que não tivesse como enfrentá-la mais na dimensão pessoal. Porque veja, quando você está falando no EPUX, você está falando de uma cidade de 300, 400 mil habitantes. Quando você está fazendo essa resposta, quer dizer, o sistema viário foi pensado numa cidade onde os vazios eram outros. Quando você está falando em 75, quer dizer, já é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, então vamos contextualizar os dois discursos, que não está muito diferente do que eu imagino na cabeça do professor Diógenes. Ele dizia, a faculdade de arquitetura, se eu fosse projetar, hoje era outra, hoje existe uma universidade, existe campo, na época não tinha, eu inventei, ele falava, inventei uma escola sem uma universidade. Não sei se te respondi, mas tentei me esforçar. O Lourenço também quer responder isso. Eu tomo a palavra porque eu tenho essa resposta, porque ele deu uma explicação sobre a contorno no contexto da geomorfologia de Salvador. Ele fala que a contorno, quem ensinou a fazer o trabalho da contorno foi a própria cidade. A Avenida do Contorno é a extensão da linha de base, que foi a linha do mar, e que inicialmente conseguia fazer a passagem para o sistema superior da cidade, os 2 pontos de Sela. Outra vez, ponto de Sela, que é
aqui a Praça Castro Alves, subindo e descendo, conseguindo chegar logo ao sistema de vale Baixo Sapateiro, e o segundo ponto de Sela, que é o Taboão, para poder fazer o segundo acesso. As ladeiras verticais eram a da Misericórdia e a outra da Preguiça, que subia no Pau da Bandeira. Mas as ligações possíveis rodoviárias seriam isso. Jorge continua a Via do Contorno, e a primeira ideia dele de entrar, porque, voltando àquela ideia das pétalas, a cada cumeada, que você tem o cruzamento das cumeadas, os boqueirões sempre tem um boqueirão oposto. Quando você entra em um, você tem o seguinte. E o Campo Grande, se olhar a flor do Campo Grande, cadê a pétala dela? Tem a pétala da Vitória, que é o Vale do Canela, o Canela, bem dito, tem ali como é que chama ali? Garcia, faz a volta, e tem dois pontos baixos de comunicação de pontos de Sela. Um é o viaduto de São Pedro. O Forte São Pedro, né? Forte São Pedro. E o segundo era o da Gamboa, mas o da Gamboa ele teve que ter um corte para chegar, na nascente do Vale do Canela e, portanto, acessar o sistema de vale, fechando a segunda linha de base. Então, eu interpreto a contra-pergunta que ele fez para você é o seguinte: e onde é que está o outro vale para poder ligar a linha de base? Tá certo? Essa é a resposta que diria por que a Avenida do Contorno, e eu acho que a Avenida do Contorno deveria ser colocada como ela é, de fato, uma extraordinária aula de intervenção viária, com respeito, com história, com maestria, com sensualidade. Olha, ali é uma universidade completa. Desculpe, obrigado. Continua aberta a palavra, Daniel Colina, por favor. Boa noite a todos. Na verdade, eu não estudei aqui, não conheci de hoje, mas fui descobrindo aos poucos, né? Era essa figura singular, primeiro presidente do Ave Bahia, da primeira diretoria, e realmente acho que não precisa muita explicação, né? Ou seja, na verdade ele era um mestre, a arquitetura que deixou, eu concordo com o Nivaldo, uma certa polêmica que ele tem com outros colegas, que realmente a arquitetura dele é notável, né? Porque tem alguém que acha que, a depender do associado, o produto era diferenciado, né? Mas eu acho que não. E esse é um detalhe, né? Porque ninguém trabalhou sozinho na vida, sempre você trabalha com alguém. E essa forma de você ter um bom produto, independentemente da equipe ou do associado, é também fundamental num trabalho com um bom arquiteto. Eu achava a Fonte Nova, e por isso nós batalhamos tanto para evitar a demolição, porque isso tem a ver, e isso inclusive aprendi um pouco também na palestra que deu o Nivaldo, né? Tem a ver com justamente uma visão mais ampla de cidadania, de integração da cultura com o esporte, né? E um pouco a Fonte Nova é isso, né? Ou seja, você tem uma implantação fantástica. Nunca vi um estádio assim, dessa época nem de outra, digamos, com esse tipo de implantação, digamos, se aproximando, digamos, do entorno, da geografia. Bom, então, mas os produtos que eu conheço, digamos, né, são o Hotel da Bahia, a própria escola, digamos, são projetos, digamos, singulares. Em particular, a Fonte Nova me chama a atenção, e isso um pouco para Eleodoro, né, a forma que foram trabalhadas as escadas, né, a visão assim metabolista, me lembro, ainda tem essa imagem, digamos, né, das coisas, e em particular as torres de iluminação, que são de uma elegância fantástica, né? Uma coisa mais lamentável justamente que eu digamos, acho que na demolição foi tudo, digamos. Ou seja, a qualidade mesmo da arquitetura. Então esse na verdade é um depoimento, porque acho que a arquitetura dele, digamos, de alguma maneira, é uma expressão cultural dessa cidade, uma expressão de uma cidade com muita cultura, que teve muitas pessoas, digamos, importantes trabalhando em diferentes momentos, e que ele soube interpretar, inclusive no caso de Anísio Teixeira, com
as escolas parque, digamos, né? Que aprendi também que tinha uma proposta de fazer 8 centros, tipo escola parque aqui na cidade, que em 1962 a Anísio queria fazer isso no Brasil, né? E uma proposta ainda válida. Ou seja, e para isso temos que reservar espaço no plano diretor, porque isso não se faz em qualquer lugar, em qualquer cantinho, né? Mas eu acho que a qualidade, da arquitetura dele é o relevante. Senão, eu acho que não precisa você fazer 400 obras, não tem que fazer obras de qualidade, e ele realmente fez isso, né? E deixou para a cidade. Eu sou estudante da graduação e ouvindo o depoimento de vocês, da época de alunos e aprendizes, me dá uma vontade de talvez estar mais consciente desse processo de aprendizagem, que eu percebo na fala assim, que essa consciência vem com a maturidade e às vezes, não sei, pode ser meio ingenuidade, mas que coisas possam ter se perdido e que talvez uma consciência maior trouxesse um aproveitamento, mas ao mesmo tempo talvez, não sei, só peço um comentário com relação a isso. Essa inconsciência seja parte do processo também e não, é mais uma vontade mesmo de aproveitar esses mestres que não se colocam como mestres assim prontos, eles são construídos nesse processo de formação. E talvez por essa inconsciência coisas se percam e é mais uma vontade de não, que elas não se percam. Boa noite, sou Leila, estudante da graduação da UF. Tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a obra do professor Diógenes através do professor Nivaldo, com o trabalho, com o projeto dele. E assim, é impressionante como essa referência de Diógenes Rebouças preenche o desejo profissional da gente. A gente, assim, do modo geral, na universidade, na faculdade de arquitetura, se fala muito das grandes referências. E isso é uma coisa que também o professor Nivaldo ele defende no seu trabalho. Essa arquitetura, essa referência dos grandes arquitetos que não são baianos, nordestinos, e nós temos aqui esse exemplo fantástico que é Diógenes Rebouças, com arquitetura, com urbanismo de altíssima qualidade, que a gente precisa efetivamente entender e divulgar esse trabalho como grande referência perante o mundo. Esse legado que eu recebo de Diógenes Rebouças para a minha vida profissional futura. Também uma coisa que eu queria, principalmente de Ana e de Eliodoro, esclarecer um pouco. Naturalmente, eu imagino que a visão de Lourenço seja semelhante à minha. Essa questão, digamos assim, de Diógenes tendo sido uma figura crítica, né? Ele é uma figura objeto de crítica. Quando nós estudamos, né, como muito bem lembrou Lourenço, já foi numa fase de exclusão da escola, então não só Diógenes era professor que só nos ensinava planejamento 7 e 8, e além disso não era obrigatório passar por Diógenes, né? Ou seja, muito pelo contrário, a maioria das pessoas não passava por Diógenes porque ele tinha uma turma, eu acho que tinha 4 turmas, por assim. Então, na nossa visão, digamos assim, né, na minha visão pessoal, né, naquela altura, pelo menos, Diógenes já não era mais, digamos assim, tanto objeto de crítica, muito pelo contrário. Eu acho que nós, estudantes, né, pelo menos aqueles estudantes, assim, digamos, com mais afinco, né, a gente considerava ser aluno, digamos assim, de Diógenes, né, como uma honra, entendeu? E a gente era uma honra que a gente, inclusive, digamos assim, buscava, né, porque, do contrário, a gente, se a gente não se movimentasse, a gente não seria aluno de Diógenes, seria, a possibilidade era muito maior que fosse de outra do que nós. Então, o que eu queria
digamos assim, perguntar aos três era o seguinte: é se isso, na verdade, foi algo que mudou, ou seja, lá em meados da década de 70 já existia, assim, digamos, essa ideia dentro dos alunos que ser aluno do Diógenes era um privilégio que as pessoas buscavam. E, como eu disse, assim, a questão de críticas, eu ouvi críticas assim de poucas pessoas, algumas inclusive que hoje palestram Diógenes, seguindo o seu também, digamos assim, o seu sentido ético. Não vou mencionar nomes, né? Mas via de regra, digamos assim, não existia, tinha talvez um certo distanciamento dos professores, questões variadas, mas o fato é que, pelo menos dos alunos e, digamos assim, dos professores que a gente tinha mais respeito, digamos assim, eles respeitavam muito Diógenes, era muito mais assim um reconhecimento, um privilégio do que realmente a crítica. Eu entrei na escola entrei na escola em 63, formei em 67, uma turma antes da de Jonga e Aninha. E a gente convivia muito, inclusive a escola tinha um convívio fantástico, inclusive de turma diferente. Eu mais Jonga, né? Colega de baba, de cachaçada, de tudo, né? De viagem, do diabo a quatro. Então, o Wilson Maluco não era de minha turma, mas se fosse, certo? Não tinha, assim, a escola, eu acho que era um problema de escala, né? A escala menor cria um tipo de convívio impossível numa escola de massa. A escola, quando passou, a partir de 68, que é quando eu entrei como professor, eu não entrei pela mão de Diógenes, eu entrei porque houve um debate em 68, e aí tinha uma demanda muito grande de professores, porque a escola iniciou a ter turmas de 60, já tinha duas. Então a escola começou a ter, no meu modo de entender, minha leitura, várias linhas de montagem. Hoje a escola tem várias linhas de montagem. O aluno pode fazer um percurso, pode fazer outro, pode fazer outro. Tinha aqueles que gostavam de Diógenes e tinha aqueles que corriam. Inclusive ele fazia questão que o cara corresse. Vou dar um depoimento aqui que vocês podem até dar risada. Mas eu tive o mesmo constrangimento que você teve quando eu chego na sala de aula e meus ex-colegas, Suzana e Xandro, que já eram profissionais qualificados, mas ainda não tinham formado, porque Xandro levou lá 15 anos para formar. E eu passei a ser professor, assistente, óbvio, e assistente naquela época era assistente mesmo, não pegava a turma, era Diógenes que pegava. E ele chegou e deu um daqueles esporros nos primeiros dias logo e tal, etc. E aí eu fiquei constrangido, porque achei que ele foi muito duro com a turma, e os alunos que tinham sido meus colegas, dentre os quais Xandro e Suzana, e outros que foram contemporâneos, me chamaram e levaram: que negócio é esse, rapaz? O homem chegou aqui batendo em todo mundo, não sei o que lá, porque ele tem um apelido de patrão, né? O patrão chegou aí botando para quebrar e tal, e conversa com ele para maneirar e tal, senão nós vamos mudar de turma. Já tinha duas turmas, certo? A turma da manhã e a turma da tarde. E aí eu fui lá conversar com o mestre, né? Nós dividíamos a mesma sala, inclusive. Falei: professor, todo respeitoso, eu falei: vai me dar um esporro também, mas tudo bem, né? Assumi um compromisso com a turma de transmitir a insatisfação da turma. Aí eu falei para ele: professor, é o seguinte, essa turma aí, boa parte são meus contemporâneos, meus ex-colegas, o senhor conhece o Suzano, conhece o Xandro, pessoal e tal, etc. E o senhor chegou jogando duro, né? E o pessoal atuou. Então estou aqui falando com o senhor e tal. Aí ele deu uma risada, rapaz, aquela risada gostosa. Aí falaram isso, falaram. Ele falou: rapaz, isso é uma estratégia minha. Não estou mentindo, não tenho esse depoimento, estou transmitindo o que ele me disse na época. Ele falou assim: isso é estratégia minha, rapaz. Eu quero que esse povo que não quer nada se mande, vá para outra turma, vá para outra linha de montagem. Na minha só fica quem tiver coragem de enfrentar. Nesse ponto ele era extremamente rigoroso. Se tinham que procurar, tinha os que corriam também. Até hoje é assim. Minha turma e a Diana, que a gente exigia, agora não, que eu fui aposentado, né? A gente exigia presença,
empenho, compromisso que eu aprendi com o Diógenes, corre da turma da gente. Teve aluno que veio me dizer, eu não estou inventando nada, não. Falou assim, professor, eu quero uma satisfação, eu lhe respeito muito e tal, etc., mas eu mudei, vou mudar de turma. Com 15, um mês, o pessoal se manda, né? Aí eu falei, mas por que você vai sair? Ah, por que, professor? O senhor sabe, aí eu vou ter que trabalhar muito, né? Estou te dizendo com pureza d'alma. E o ateliê aí do lado é mais maneiro, certo? Ou seja, vou repetir uma frase do Diógenes. O aluno enrolão adora o professor mamão. Não, eu acho que o que o Leodoro falou foi uma questão de escala mesmo. Eu acho que a gente teve a sorte de ter só uma turma, era só uma turma. Então todo mundo tinha que passar pelo professor Diógenes. 2 anos. 2 anos. 2 anos inteiros, não 2 semestres, não. 2 anos inteiros. E era assim uma convivência e um privilégio de aprender muita coisa. De aprender não só arquitetura, mas, como eu disse, urbanismo, humanidade, ecologia, paisagismo, tudo que você possa imaginar. Perdão, só para lhe dizer, Diógenes era um dos caras que eu conheci, arquiteto, conhecia mais vegetação no Salvador. Eu, inclusive, roubei o livro dele e ele sabia que eu roubei o livro, ele me emprestou, eu nunca mais devolvi. Está até hoje. Então, foi uma questão de escala e um privilégio. Então, todo mundo tinha que passar por ele. Todo mundo, inevitavelmente. E ele se dedicava naturalmente àqueles que gostavam de aprender. E eu acho que o mestre tem que ser exigente mesmo, tem que ser exigente desse jeito, né? De exigir presença, interesse, resposta. Quando o Eleodoro falou da apresentação dos trabalhos, ele era muito, ele achava que era um desleixo, era uma falta de amor à profissão, você se apresentar um trabalho daquele jeito. E começava também muito do geral para o particular, ele falava muito nos desenhos de Lúcio Costa, que eram desenhos pequenos, e a capacidade de síntese. E a capacidade de síntese. Se você não consegue sintetizar, porque você não sabe o que está fazendo. E assim, sempre estudando do geral para o particular, ter um conhecimento profundo do trabalho que você ia fazer, do tema que você ia desenvolver, tem que estudar muito antes para chegar a fazer o projeto. Eu pedi para falar, para contar um caso que acho que resume toda essa história. Um dos alunos que deviam fugir, não fugiu dele, na nossa turma, eu ao lado, tinha um desafio. O desafio era estar sempre preparado, porque depois você começava e depois dizia, professor, vai dar para continuar. Eu tinha que pegar dali e continuar. Isso me deu um treinamento, poxa, bastante bom. Mas nesse dia eu estava preocupado, porque ficava aquelas pranchetas altas ainda, né, aquelas coisas, aquela sala até o final, todos trabalhando. O professor sentava naquele estrado, na cadeira, e eu sentava no banco ao lado, como assistente, que nós dois tínhamos as turmas da manhã. Os outros 2 professores tinham a turma das tardes. Então, era essa... Caísse no Valadares ou no Rebouças, quando o Rebouças caía no Rebouças, não tinha jeito. Então, porque de fato, apesar de ter a caderneta própria, eu fazia e assumia o papel de assistente. Não podia ser diferente. Bom, vai voltar rápido. Então, lá no fundo da sala, um atual colega nosso, sempre um formulador, um brilhante formulador, vira lá do fundo e diz, mestre, né? Não foi Raul não, foi Raul não. Não foi nem de perto, mas talvez ele conheça. Bom, ele lá do fundo liga assim, mestre, gostaria de falar com o senhor sobre a minha ideia. O senhor recebe com um sorriso e ele vem andando. Estou fazendo um projeto que é um projeto habitacional, adaptado à encosta, evolutivo, que vai respeitar a questão das... E o professor, cada vez mais que ele falava, o professor afundava na cadeira e fazia uma expressão de perplexidade e eu não estava entendendo nada. Porque o sujeito só formulava, mas formulava muito bem. E vai ter uma policromia, alguma coisa dessa forma, as pessoas, o acesso vai ser facilitado, vou vencer a questão da altura por isso, isso e aquilo.
E aí, triunfante, vem naquele processo de aproximação da mesa, em triunfante, põe a mão assim, vendo que o professor já estava assim, boquiaberta, né? Mas realmente, eu não estava entendendo nada. E ele bota a mão na mesa assim, mestre, então mestre, o que é que o senhor está achando do meu projeto? O professor, como se tivesse acordado, disse, do seu projeto? Não sei, eu não vi, mas o que está aqui na minha cabeça está ótimo. Se não soubesse desenhar, se não pudesse fazer, ele dizia, não é arquitetura, tinha que conseguir, na ideia, chegar ao projeto. Aí não tinha conversa e foi reprovado. Assim é. E aqui trocando uma ideia com o Nivaldo, meu Deus, por que não? Mas na realidade foi no período que eu estava na faculdade que o professor se aposentou. E eu só o conheci numa entrevista que eu fiz para um dos meus trabalhos de faculdade. Mas aprendi a admirá-lo e a respeitá-lo por conta de meu pai, para quem não sabe, Assis, que trabalhou com o professor Diógenes tanto tempo. E admirá-lo porque eu vi o quanto era importante, o quanto ele sempre o considerou como um mestre, um grande mestre, e o quanto isso estava refletido em sua obra. E o mais curioso é que, então, eu não tive o privilégio de ter sido aluna do professor Diógenes, mas de alguma forma tive a sorte de ter convivido boa parte da minha vida com um discípulo, digamos assim. E mais recentemente, há um ano, eu passei a trabalhar na Prado Valadares e ficava muito curiosa porque achava assim que Lourenço e Assis são duas pessoas de personalidades completamente diferentes, tiveram trajetórias completamente distintas, mas tinham tantas coisas em comum. E eu não entendia o que era esse comum. Eu acho que hoje está claro para mim que o comum é justamente todo esse aprendizado que os dois tiveram, né, com esse convívio tão próximo com o professor Diógenes, e que isso se aplicou na obra, se aplica na obra de cada um. Então, se eu já admirava o professor Diógenes, eu hoje passo, quer dizer, o meu respeito é ainda maior. Eu acho que talvez seja o sonho de todos nós, eu como professora, de quem sabe, meu Deus, será que eu consigo ser uma mestra? Né? Enfim, mas é só isso mesmo. Agradeço a participação dos três arquitetos, Eliodoro Sampaio, Ana Brasileiro, Lourenço, e agora convido o Nivaldo que tem alguma fala sobre o projeto maior de Diógenes Rebouças. Obrigada a todos. Mas eu queria dar, como é a última atividade do Centenário de Diógenes do ano, eu queria um pouco fazer um panorama do que foi feito e o que está previsto para o ano que vem. Né? A gente começou esse projeto no início do ano, em maio foram abertas as atividades, o planejamento começou antes. Infelizmente, o principal fonte de financiamento não aconteceu ainda, que é o edital do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, da Secretaria de Cultura e Secretaria de Fazenda do Estado, que nós ganhamos, mas não levamos, e até hoje não temos uma clareza de por que não levamos. Outros editais, eu mesmo fui contemplado com outro projeto para publicação da minha tese, que eu disse ao secretário que era menos importante, que podia sair posteriormente, né? E que o de Diógenes era urgente que saísse esse ano, e o meu já estava o dinheiro na conta e o outro não saiu ainda. E eu não consigo descobrir o motivo. Né? Mas o fato é que a gente conseguiu, apesar da ausência de recursos, o maior recurso que aportaria seria esse, de 147 ou 149 mil reais. Existe um apoio do CAL Bahia de 20 mil reais, que foi repassado para o IAB, e é basicamente o que nós temos de apoio, além de apoios pontuais em aspectos específicos. Né? Por exemplo, a Universidade Federal da Bahia, a reitoria ofereceu 8 bolsas, e eu consegui outras bolsas, PIBIC, FAPESB, CNPq, e nós temos hoje 21 estudantes trabalhando na oficina de maquetes de Diógenes, sobre a qual eu vou falar depois, mais para frente. Então, nós conseguimos fazer 7 mesas redondas com essa, cada uma com tema de abertura na faculdade, no dia efetivamente do centenário de Diógenes, 7 de maio, com os representantes das instituições envolvidas e o filho do arquiteto, Diógenes Rebouças Filho, né? E depois fizemos uma escola politécnica em junho, focando o Diógenes Rebouças urbanista, não tenho fotos, infelizmente, eu não consegui recuperar essas fotos ainda. Depois, no Adebrecht, em julho, o arquiteto dos edifícios privados,
né? Que a gente teve Márcia Reis como uma das palestrantes, Juliana Neri, Pierluigi Marimpietri, que está aí na foto, que foi diretor da Odebrecht, amigo de Diógenes, Chico Sena foi o mediador, e o professor Itamar Batista, que fez uma brilhante palestra também. Aqui aparece o professor. Depois, em setembro, em agosto, teve um problema, a gente não conseguiu fazer. Ia ter uma mesa sobre patrimônio que acabou acontecendo depois, em novembro, porque em agosto 2 dos palestrantes ficaram doentes ao mesmo tempo, então a gente teve que cancelar, então não houve, mas em setembro houve. Seria na Escola Parque, acabou tendo que ser na Mastada por questões logísticas também, uma mesa sobre os projetos de escolas, né, que foi uma mesa muito rica, coordenada pela professora Juliana Neri, que é a vice-coordenadora do projeto, e que teve como palestrantes o professor Nelson Preto, da Faculdade de Educação, o professor João Augusto Rocha, da Escola Politécnica, que é um biógrafo de Anísio, pesquisador da obra de Anísio, o professor Paulo Armin de Azevedo, eu e o professor Hugo Segawa, da FAUSP, que deu um panorama da arquitetura moderna em geral, para inserir a obra de Diógenes nesse panorama, né? E em seguida nós tivemos, em outubro, no Palácio Rio Branco, uma mesa enfocando Diógenes Rebouças, artista plástico, aqui ao lado, uma mesa coordenada pela Elizabeth Gandara, que é diretora-geral do parque, com uma palestra muito boa de Alejandra Munhoz, que estava aqui até distante, uma palestra de Luciara Nogueira, professora da Federal do Recôncavo, e uma palestra de Chico Sena, com a participação do secretário, a presença do secretário de Cultura, Albino Bubi, que foi o nosso anfitrião. Depois, a mesa anterior a essa, foi no final de novembro, no IFAM, aqui do lado também, do Auditório Sete Candeeiros, sobre Diógenes Rebouças, defensor do patrimônio, coordenada pelo superintendente Carlos Amorim, e com a participação de Eugênio Lins, Maria Hermínia e minha, sendo que Eugênio e Maria Hermínia trabalharam conviveram. A Eugênio conviveu mais e Maria Hermínia trabalhou diretamente com ele na restauração do Mosteiro de São Bento. E por fim, outras atividades, a atividade foi muito bacana, acho que atraiu mais gente até do que as mesas redondas, porque eu acho que é um modelo muito rico, mais até menos tradicional do que o debate acadêmico, foram as visitas guiadas. Nós planejamos uma para a Escola Parque, que acabou tendo que ser 2, Escola Parque e Escolas Clássicas, porque enchemos 2 ônibus, 2 micro-ônibus na primeira, tivemos que fazer uma segunda. O professor Leodoro participou, algumas pessoas que estão aqui presentes participaram, e muita gente, muitos estudantes, principalmente, que nunca tinham ido. Daniel Colina foi também, pessoal lá de Bernamon, e muitas pessoas que nunca tinham ido, muitos estudantes nunca tinham ido à Escola Parque, não tinham ideia de que existia em Salvador algo daquela dimensão, e que além de mim e Juliana, que falamos da arquitetura, teve o professor Zé Dilson Argolo na primeira visita, que restaurou as obras de arte integradas, de Caribé, Mário Prado e outros, né? Um ônibus cedido pela Universidade Federal da Bahia também. E fizemos no dia 5 de novembro uma terceira visita, que foi aos edifícios dele localizados nesse circuito de federação, Campo Grande, Vitória, Barra e Graça, que também teve umas 40 pessoas. Começamos pela Escola Politécnica, terminamos na Faculdade de Arquitetura, visitamos também o Hotel da Bahia e o edifício Comendador Pia, onde inclusive nós pudemos entrar nos apartamentos de um ex-aluno nosso, que foi bacana, porque deu para conhecer internamente também. Teria uma terceira visita, uma quarta visita guiada, que não deu para realizar por causa das chuvas, uma série de questões, deve ser realizada no ano que vem, que é para as obras do comércio, porque é uma visita feita a pé, para visitar, tem quase 10 projetos de Diógenes do comércio, mais um conjunto habitacional que ele fez com o Bonfim, que vão ser objeto dessa visita, né? E a oficina de maquetes, que eu acho que é o que tem dado mais trabalho e tem sido mais gratificante, porque a gente conseguiu 8 bolsas, depois mais 2 ou 3, o IAB também está bancando um estudante, mas começaram a aparecer muitos estudantes voluntários, né, para participar, e hoje nós temos 21 estudantes trabalhando diariamente na elaboração de maquetes de Diógenes, desde maio. Nós já temos algumas maquetes prontas, estão prontas. Uma maquete do Hotel da Bahia instalam para 100, uma maquete grande, essa aqui. Aqui ela não estava totalmente pronta ainda, mas essa é a maquete, né? Nós temos uma maquete do Hotel de Paulo Afonso em 1 para 100, que para mim é uma das obras-primas de Diógenes, pouco conhecida e que nunca foi finalizada como projeto original, e como eu consegui acesso no IFAM do Rio ao projeto original, com os detalhes das esquadrias. Para quem dizia que Diógenes não gostava de detalhe e que só detalhava quando tinha parceiro, esse é um projeto que ele fez sozinho para o IFAM, a pedido de Rodrigo Melo Franco, e é todo detalhado, tem as esquadrias todas em escala 1 para 10. Então, na verdade, a partir disso, ele fez a maquete do projeto tal e qual ele é, que é esse projeto daqui, e fizemos também, como ela fica uma implantação muito bonita sobre o Cânion do Rio, a gente fez uma maquete, que essa acho que não fotografou, que é uma maquete em escala 1 para 1000, só para ver a implantação do edifício, o edifício está desse tamanho, 1 para 1000,
implantado na imposta. São maquetes que não são as maquetes profissionais que poderiam ser contratadas junto a uma oficina, um estúdio de maquetes, mas que são muito, muito boas e que tem um processo de aprendizado dos alunos nesse processo, que é muito interessante. Quer dizer, há uma compreensão da obra de Diógenes. Na semana passada, meus alunos de História da Arquitetura Moderna também fizeram maquetes muito mais toscas, etc., sobre a obra de Diógenes, e uma delas, que está participando da oficina, deu um depoimento emocionado, um pouco no caminho do que o Leila disse, de que a gente fica estudando as obras de Zaha Hadid, de Henry de sei lá o quê, e a gente tem muito a aprender de um arquiteto que viveu, claro que em outro momento, já há algumas décadas, a nossa realidade, o nosso clima, a nossa topografia, e conseguir encontrar soluções adequadas, pertinentes, referenciais para uma especificidade nossa. E que, portanto, é muito mais interessante aprender diretamente dessa fonte, que a gente pode, inclusive, visitar, conviver, nós vivemos numa dela, que é a Faculdade de Arquitetura, do que dessa referência externa, né? Então, aqui são alguns dos estudantes que estão trabalhando. A Faculdade de Arquitetura, além de ceder o espaço físico, ela também bancou a compra do material de maquete durante muito tempo. Eu estou falando de 4 ou 5 mil reais. Foram bancados pela Faculdade de Arquitetura até recentemente. Agora a fonte secou. A gente vai começar a usar o recurso do CAL também para a compra de material de maquete. E a maquete da Escola Parque não tem... Ah, está aqui. Essa é a maquete da Escola Parque, que levou, desde maio ela está sendo produzida, ficou pronta agora. É uma maquete do tamanho dessa mesa, aproximadamente, em escala 1 para 250 ou 200, eu não lembro agora, acho que é 250, que pega todo o conjunto da Escola Parque, mais a Escola Classe 4, que está aqui, e o entorno, né? E essa maquete vai estar exposta junto com as maquetes das escolas classe 1, 2 e 3, que embora a 2 e a 3 não sejam um projeto de Diógenes, são de Hélio Duarte, a concepção geral tem o dedo de Diógenes, está vinculada ao EPUX, então isso vai participar. Essas maquetes todas vão participar de uma exposição que vai acontecer no Teatro Castro Alves, deveria acontecer esse ano, por uma série de razões, sendo a principal a não chegada dos recursos do Fundo de Cultura. Essa exposição acontecerá no primeiro semestre do ano que vem, em data ainda a ser definida, provavelmente em maio, mas para isso a gente precisa de patrocínio. Então agora a gente está começando um processo de captação de patrocínio. O IFAM prometeu um recurso, se a gente apresentar um projeto esse ano ainda, que está sendo preparado, uma parceria com a produtora cultural, a gente vai conseguir recurso provavelmente para a exposição, e precisamos que o dinheiro do Fundo de Cultura saia também. Diga aí, professor. Quanto vai ser? Provavelmente em maio, já no 101º aniversário do nascimento de Diógenes. Mas como ia ser em novembro agora, como o recurso não tinha saído, e justamente por não ter saído, as maquetes estavam dando um ritmo menor do que o esperado, a gente postergou para maio. A pauta para o TCA era melhor também em maio, e já recebemos convite do Instituto Lina Bobardi de São Paulo e do IAB do Rio para que essa exposição possa circular depois, né? Então a exposição, além das maquetes, terá painéis, vídeos, algumas pranchas originais que estão no acervo do SEAB e do IFAM e de outras instituições que nós vamos pegar emprestado para compor a exposição, mas o filé mignon da exposição serão, evidentemente, as maquetes. Os próprios estudantes que fizeram as maquetes vão participar da exposição como monitores, ou seja, o visitante chegar será guiado, e quem vai explicar aqueles projetos para eles serão os estudantes. Então eu acho que esse é um projeto, essa parte das maquetes especificamente, eu queria trazer isso para vocês, porque eu acho da maior importância, porque é um processo de aprendizado de longa duração, que eu acho que cala fundo no futuro, um pouco do campo, no âmbito do que Gabriela estava dizendo, de que legado esse mestre vai deixar. Acho que Diógenes continua sendo um mestre, na medida em que permite que os estudantes possam visitar suas obras, trabalhando dentro de uma delas, elaborar modelos em escala reduzida de algumas de suas principais obras. Nós temos agora em execução, além das escolas classe 1, 2 e 3, temos a Biblioteca de Itaparica, está quase pronta, a residência do irmão dele, que era médico, como você citou, em Vitória do Espírito Santo, que ele considerava o melhor projeto residencial dele, que é José Renúncias. Essa residência hoje está descaracterizada, é uma agência do Brasil, não tem mais a leitura que tinha, está toda modificada. A lupa bonde, muito vidro, espelhado, etc. E estamos iniciando a Fonte Nova, o professor Leonardo tem participado, cedeu todo o material e tem conversado com os estudantes para orientar na elaboração da maquete. A rodoviária das 7 Portas também estamos começando. E tem mais alguma maquete que eu estou esquecendo. O Mercadinho do Peixe, junto do Forte de Santa Maria, de 86, o segundo projeto. Queremos fazer o primeiro também, que é de 49, que é o que foi executado, demolido depois. Mas tem um outro projeto para ele, no mesmo lugar, com o mesmo programa, na mesma escala, que é de 86, que nunca foi executado e que é brilhante, né? O Leonardo já publicou, inclusive, no livro Desnecessárias Falas, que também já está sendo feita a maquete. Essas só as que eu lembro agora, pode ser que eu tenha a Penitenciária, além de Brito. Para quem não sabe, o projeto original é dele, dentro da PUC, na mesma época. Então nunca chegou a ser construído, ou se foi construído já foi demolido, porque eu visitei e não existe mais.
Só existe uma oficina, está em funcionamento ainda, e um pavilhão que está abandonado e me disseram que ia ser implodido. Então esse projeto, como ele concebeu originalmente, nós encontramos as plantas do SEAB e ele vai ser executado também uma maquete em 1 para 250. Então esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo, que vai culminar com essa exposição. E o outro aspecto mais, eu não podia esquecer de falar, é o professor André Lissonja, da UFB da Unib, que tem um grupo chamado Urban Sketchers, que faz croquis urbanos, saem de sábado, domingo, para desenhar a cidade, juntando qualquer pessoa interessada, não só estudantes dessas faculdades, né? Ele começou a fazer Urban Sketchers especial de Diógenes. Então eles fizeram algumas visitas à Graça para desenhar o Comendador Pia. Aqui são desenhos dos participantes, uma é do próprio André Lissonja e outra de Alejandra Munhoz, que estava aqui agora, né? Aqui é de Antônio Marcos, que é um arquiteto, as fotos deles desenhando. O segundo foi em julho aqui no Centro Histórico. Não é só desenhar as obras de Diógenes, mas desenhar também a cidade que Diógenes desenhou. Tem uma coisa, né, de desenhar a obra de Diógenes e a cidade que ele desenhou. Então desenhar as paisagens da Praça Municipal, do Terreiro de Jesus, etc. A própria Faculdade de Arquitetura foi objeto de uma visita em setembro, de croquis urbanos também. O Campo Grande, o Hotel da Bahia. E a Escola Parque, que foi no dia 6 de setembro também. E uma outra coisa que eu acho que é um legado importante desse trabalho que a gente desenvolveu, que é uma iniciativa do IAB, que foi da Arquitetura, Odebrecht, com apoio de várias instituições, IFAM, IPAC, Secretaria de Cultura, TCA e Fundação Mário Leal Ferreira, é o site. Né? Nós criamos um site, diogenesrebouças.com.br, que está no ar desde o dia do centenário, em maio, mas que vem sendo alimentado não só com a programação, mas o que eu acho mais importante, que vai ficar como legado com o acervo. É uma pesquisa que eu venho desenvolvendo há mais de 10 anos, coletando material, que a gente está publicando imagens, plantas, fotos selecionadas de cada projeto. O objetivo é publicar todos os projetos dele, né, para que os pesquisadores, os estudantes possam elaborar maquetes, estudar, conhecer essa obra e conhecer um pouco mais da obra de Diógenes. Essas são as obras que já estão, está fora de foco lá, aqui dá para ler melhor. As obras que já estão publicadas, a gente tem atualizado e corrigido constantemente. E aqui é só um exemplo. Quando você clica ali, você vai para a página, por exemplo, da obra Centro Educacional do Estado de Maceió, que é a obra dos anos 50, e tem lá um mapa de localização, fotos que eu tirei há 3 anos atrás, e os desenhos originais de Diógenes. Esse colorido azul e amarelo, né? E aí quando você clica em qualquer uma dessas imagens, ela se amplia, e quando você clica de novo, ela fica em tela cheia, que aí dá para você ler os textos, as fotos, ela fica numa escala mais apropriada. Então era só para dar esse relato e pedir o apoio de vocês, porque a gente vai precisar encontrar patrocinadores para a exposição em maio. Obrigado. Só para concluir, está rendendo, né? Só para concluir, não poderíamos fechar esse primeiro ano dessa diretoria do IAB sem apresentar algumas das coisas que nós fizemos esse ano. Não todas, mas assim, de uma forma assim, muito rápida, sem discurso. Eu vou mostrar, começando de hoje para trás, né? Com esse evento que nós estamos, que na verdade ele reúne o festejo do nosso dia, né? Do arquiteto urbanista e ao mesmo tempo incorpora essa comemoração do Diógenes Rebouças. E aí, na sequência, eu já falo de uma atividade que nós vamos ter amanhã, fundamental para a vida do IAB, que é a premiação dos vencedores do concurso nacional de ideias, Baixinho de Santo Antônio, que vai ser lá no CAB, na governadoria, às 14 horas. Então, todos estão convidados e é fundamental essa ação do IAB na questão dos concursos públicos. E aí já posso adiantar, e não consta no slide, porque eu não consegui assinar o contrato, mas hoje já ia assinar o contrato com a Prefeitura de Camaçari para um projeto também de requalificação urbana, de um concurso público, requalificação urbana, um concurso para isso, só que o contrato tinha alguns erros e aí não pôde ser assinado
E estamos correndo contra o tempo e contra tudo para que isso, Lélia tinha até se comprometido de vir aqui e talvez trazer esse contrato e tal, porque uma altura dessa parece que tem 1 ou 2 dias ainda para que isso possa efetivamente acontecer esse ano. Mas enfim, está tudo ok. A questão é a questão da forma do contrato, que tinha alguns erros, alguns equívocos, mas esperamos que o IAB consiga enfrentar mais esse concurso com a Prefeitura de Camaçari em 2015. Na sequência, tivemos a Comissão de Política Urbana do IAB, vem se encontrando. Temos o coordenador aqui, que é o Daniel Colina, que está aqui presente. Já fizemos umas 5 reuniões, mais ou menos, não é, Daniel? E a última, nós chamamos de um olhar sobre Salvador, frente às novas intervenções, aconteceu em 4 de dezembro, e tivemos como expositor o arquiteto Cal, debatedor Juan Pedro Moreno, e os temas discutidos estão aí relacionados: Sistema Viário Oeste, Ponte Taparica, Metrô Linha 1 e 2, linhas alimentadoras do metrô, VLT França, Mapele, BRT Lapa, Iguatemi, Trem Regional, Via Expressa, Linha Viva, Avenida 29 de Março, ampliação do aeroporto, Ponte e Estaleiro do Paraguaçu, Ferrovia Leste-Oeste, Porto Sul, dentre outras questões. Na verdade, são muitas coisas, essas coisas foram colocadas, não fechamos nenhuma dessas questões, mas, na verdade, nos reunimos na sequência essa semana e estamos tentando retomar essa pauta de maior envolvimento do IAB com as questões da cidade e tentando que essas questões interfiram na política da direção nacional do IAB, o IAB Bahia, e agregando essas questões que também não são somente nossas, porque tem documentos legais nacionais, Estatuto da Cidade, enfim, a própria Constituição, enfim, outros documentos que refletem ou criam condições para que as coisas muitas vezes sejam atropeladas ou aconteçam como vem acontecendo. Centenário de Lina Bombardi, que foi uma promoção da Faculdade de Arquitetura, mas teve o apoio do IAB. Nós tivemos uma participação, tanto nós como direção do IAB na abertura, e tivemos expositores, pessoas do IAB e da Faculdade de Arquitetura envolvidos. Aconteceu também agora em dezembro lá no MAN. Comenda de Mérito Cultural no Teatro Castro Alves, Secult, no Dia da Cultura, em novembro. O IAB foi uma das entidades que recebeu menção honrosa por reconhecimento da sua trajetória cultural no estado da Bahia. Diógenes, que foi indicação do IAB, recebeu exatamente a Comenda de Mérito também. IAB participa do projeto Saideira, é uma relação que a gente tenta, através da nossa diretoria de comunicação e divulgação, que está aqui presente, o Lucas Mucazel, e aí nós estivemos presentes lá, a nossa secretária também, Messia, no sentido de divulgar o que o IAB faz, no sentido de nos aproximarmos, inclusive algumas pessoas colocam que o IAB se vincula mais à UFBA, à Faculdade de Arquitetura, mas a gente também tenta se aproximar da Unime, da Unifax, enfim, estamos tentando avançar nesse processo, inclusive o Lucas está à frente dessa questão também, e a nossa assessora de comunicação que está ali também, que é Frente Verso. Também esse é um projeto da Faculdade de Arquitetura, mas que o IAB participou como visita guiada, que foi feita por mim, junto às fontes, o caminho das fontes de Salvador, que aconteceu em novembro de 2014, fazendo parte de uma caminhada maior, que é a
a caminhada de Jenny. Bom, o evento de Rebouças, que é um grande evento desde maio, que Nivaldo já detalhou bastante aí, desde o dia 7 de maio, quando o Diógenes fez os 100 anos, que eu vou passar mais rápido porque ele detalhou há pouco, bastante, não é? As mesas, as diversas mesas, algumas eu não consegui também a fotografia, Nivaldo, aí eu destaquei assim, outras sim. A mesa artista plástico no Palácio Rio Branco também, que aí ele mostrou a foto. As visitas guiadas, que aqui eu coloquei também, de fundamental importância para o envolvimento principalmente dos estudantes. Bom, tombamento do edifício sede da Chesf, né? Que foi assim uma solicitação puxada pela diretora Márcia Reis, e o IAB assina essa solicitação e tivemos a notificação pelo IPAC de tombamento provisório no dia 9 de setembro, não é isso, Márcia? Não precisa nem destacar aqui a importância desse edifício, né, esse exemplar arquitetônico, obra de Assis Reis. O concurso público, que vamos ter a premiação amanhã, mas que ele começa a ser, na verdade, gestado desde abril, maio, mas na verdade o edital acontece em junho, julho. E o Lucas, que está aqui presente, foi vice-coordenador, Neilton Dória, coordenador, que está hoje sendo empossado pelo CAL em Brasília. Aí nós tivemos o resultado do concurso, que aconteceu em setembro, lá na CEDU, e algumas pranchas do projeto vencedor. O Rodrigo Bocater foi o trabalho vencedor, e todos eles devem estar chegando hoje aqui em Salvador para a premiação amanhã. Diga, Lucas. Na verdade, não é só o Rodrigo Bocater, são 3 sócios. Rodrigo Bocater é o chefe da equipe, né? Não, na verdade são 3. São os 3. E a exceção é feita em nome de uma pessoa. Sim, sim. Mas a autoria é dividida em 3. Adriano Bruma, Rodrigo Bocater e Luiz Felipe Vasconcelos. Eu peguei o nome como um representante da equipe, vencedora dos 3, né? Então, isso aí foi o dia que nós abrimos o resultado lá na CEDU, e algumas pranchas aí do painel do Rodrigo. O edifício dos arquitetos, a nossa casa aqui também foi tombado, nós recebemos a notificação no dia 9 de setembro. Então, sobre esse edifício, uma luta que a gente vinha tentando fazer esse tombamento, ele aconteceu a nível provisório ainda, e junto a isso tudo, essa ação, nós temos uma pré-aprovação de financiamento do BNDES para a recuperação desse edifício, e ao mesmo tempo entramos com uma solicitação pela Lei Rouanet de recuperação total desse edifício, que estamos caminhando. Eles já solicitaram mais documentos, nós já mandamos, enfim, estamos na luta. É uma das pautas da nossa diretoria, que é recuperar esse edifício. Então o BNDES tem assim uma pré-aprovação, ainda não definitivo, e Lei Rouanet está caminhando o processo. Esperamos que em 2015 seja um ano vitorioso também para esse edifício aqui. A revista Quitandinha Mais 50, que trabalha por política urbana. Nós tivemos os seminários em 2013, ainda na gestão de Nivaldo, mas a publicação da revista aconteceu em maio de 2014, quando nós celebramos aqui, nessa casa, os 60 anos do IAB. Na verdade, os 60 anos do IAB aconteceram em 30 de abril, mas a comemoração só pôde acontecer em maio. Várias entrevistas. Aproveitando a reunião do Conselho Superior. Sim, também. Aconteceu em maio para aproveitar. Não, já foi na minha gestão. A reunião do Conselho Superior foi a homenagem aos construtores, que foi na sua gestão, não é? E aí eu coloco uma das fotografias de entrevistas que
o IAB sistematicamente é solicitado entrevistas na Rádio Metrópole, em outras emissoras, enfim, e em uma dessas fui eu e o Cal. No dia da nossa posse fui eu e o Nivaldo, mas aí eu não tinha aí a foto. Essa foi em abril, no programa Sob Medida, tratando da questão do Salvador 500, o projeto que a Prefeitura de Salvador lança, que é o Salvador 500. Então nós fomos levar a opinião do IAB a respeito desse projeto. Cultura, né, que Nivaldo falou há pouco, nós ganhamos, mas não levamos, enfim, mas o IAB foi contemplado com 2 projetos do Cultura Bahia. O primeiro deles é a restauração e digitalização do acervo do IAB, e o segundo, saindo, e o segundo, que é o projeto de centenário de Diógenes Rebouças, que Nivaldo também já tratou, que nós ganhamos, mas ainda não levamos. E perdemos? Porque pode ser que mudança de governo a gente perca, né? Bom, e aí a comemoração dos 60 anos do IAB Bahia, quando nós também tínhamos o projeto de instalação da galeria, a instalação da galeria dos presidentes, dos ex-presidentes, que vocês veem aí embaixo, e uma foto dos ex-presidentes, eu e os ex-presidentes na frente da galeria, que aconteceu em maio desse ano. Deixa eu ver se tem mais e acabou. Obrigado. Na verdade, esses são alguns dos eventos, coisas outras a gente vem fazendo, mas algumas coisas ainda não foram destacadas aí. E claro que esse documento deve compor um dos nossos informativos, não é, Lívia? Eu vou passar para a Lívia para compor e pegar algumas informações de fotografias que ainda faltam. Ok, então vamos agora, agradeço a paciência de vocês até esse horário e vamos ao coquetel. Obrigada.